Bom dia, estamos aqui para mais um vídeo do Hora Final e hoje eu trago para vocês uma coisa bem interessante. Nós vamos ver hoje 7 terríveis enganos que as igrejas evangélicas cometem até os dias atuais. 7 terríveis enganos. Vamos lá, vamos listar. Em primeiro lugar, dízimos, votos e primícias. Tudo isso a gente sabe que foi abolido por Jesus na cruz. E se você ainda tem dúvidas, então leia Malaquias, do capítulo 2, versículo 1 ao 9, que diz exatamente que este mandamento é para vós sacerdotes, não, e para aquela nação que roubava a Deus, não para todos os povos do mundo. Isso é um costume judaico, foi um costume judaico até a época de Jesus. Então tá aí, em primeiro lugar, dízimos, votos e primícias. Isso tudo não existe mais para a Igreja de Cristo que está salva pela graça. Vamos para o segundo lugar. Segundo lugar, sábado substituído por domingo. Muitas igrejas hoje dizem que não pode guardar o sábado. E na verdade, a realidade é que não precisa mesmo. Por quê? Porque em Mateus 12, 1, 8, diz claramente que Jesus é Senhor do sábado. Ele também colocou isso em pauta, que a gente não precisava mais praticar isso. Mas você não precisa honrar o sábado? Você deve lembrar que foi no sábado que o Senhor descansou, que é o 7º dia do Senhor. Você deve honrar o sábado no seu coração, na sua mente, não mais em questão física ou psicológica ou até mesmo emocional. Você tem que lidar com as coisas de maneira a saber como Cristo quer que você faça as coisas. Então muitas igrejas hoje dizem que é o domingo, como a tal dessa igreja universal aí que fala que o domingo que você tem que estar na igreja às 6 da manhã e das primeiras horas, isso é tudo uma farsa para arrancar o seu dinheiro, para tirar o seu foco, entendeu? Da vida espiritual em Cristo. Tá, vamos para o terceiro lugar, tá? Unção com óleos e outros elementos terríveis que se usa. Tiago, no capítulo 5,14. Tá? Tiago, capítulo 5,14 fala o quê? Que ali, se tiver um doente, aí venha um servo de Deus, unja com óleo, né? E pela oração da fé, o doente vai ser curado. Essa prática de unção com óleo, também a prática de votos, a prática de igrejas usarem elementos como um amuleto para você, entendeu? É como você usar um chaveirinho da sorte, como você usar aquele galinho de arruda. Dizem coisas tanto, superstição, gente, superstição. Isso são igrejas que estão seguindo o caminho da superstição, o caminho do erro, o caminho do engano, entendeu? Votos também, Deus não quer de você votos, hoje Ele quer você hoje com o coração de graça. Hoje em dia tem muita gente aí dentro de igreja fazendo barganha com Deus. Deus, se o Senhor me der aquilo, eu vou fazer isso para ti. Ou se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer isso para ti. Incondicionalmente você tem que servir ao Senhor, seja Ele te dando alguma coisa ou não. Então isso tudo também está fora de contexto, totalmente fora de contexto. Vamos ver o que tem mais aqui. Quarto lugar, Ministério de Pregação Feminina. Tá? Ministério de Pregação Feminina. 1 Timóteo no 2,12. Tá? Ministério de Pregação Feminina está abolido, isso não pode, abolido nem foi, nunca houve, né, esse ministério. As mulheres hoje que são pretensiosas de subirem no púlpito e acharem que podem pregar, acharem que podem bater pé, acharem que podem fazer essas coisas que não se deve fazer e coisas que desagradam o Espírito Santo, desagradam o Senhor. Paulo diz bem claro, não permito que mulher ensine, e que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Tem a ver com ordem no culto, tem a ver com a relação. Você vê essas igrejas aí que só sabem ficar gritando.
berrando, esperneando, fazendo coisas absurdas, que a gente não consegue nem imaginar as loucuras que essas pessoas fazem, porque na verdade parecem fanáticos religiosos. Isso na verdade são pessoas que estão seguindo o fanatismo religioso e não a libertação pela graça, pelo poder de Deus. Vamos ver aqui, ó, temos em quinto lugar aqui, ó, cair pelo espíritos e escândalos e gritaria na igreja. Ó. 1 Timóteo 2:12, tá? Cair pelo espírito e escândalo nas igrejas. O espírito ele não faz você cair, o espírito faz você levantar. Eis que ali diz, eis que o Espírito Santo descerá sobre vós e vos capacitará, vos dará poder. Então como é que as pessoas ficam caindo pelo espírito ali? Não existe isso, gente. Quando disser que você vê numa igreja, caiu pelo espírito, tá girando pelo espírito, isso aí é o espírito enganador, o espírito da mentira, o espírito do erro. Não se deixe enganar por esse espírito enganador. Não se deixe enganar. A pessoa está caindo endemoniada. Tá? Tem um espírito ruim na vida dela porque ela caiu. O Espírito Santo levanta você. O Espírito fortifica você. Coloca você em postura. Não derruba ninguém, não. Não faz nada de escândalo na igreja, como você vê mulheres rodopiando e falando coisas horríveis e gritando para lá e para cá, dizendo alaridos ali, falando que estão Espírito Santo. Ó, gente, falar em línguas tem que ser bem desenvolvido. Você presta bem atenção nesses pastores aí, ó, que não sabem o que estão falando, que agem pelo emocionalismo. Eles começam abassuricando, alabasturianda, e te falam um texto inteiro de como se dissesse que Jesus está falando com você, como se dissesse que a palavra está falando com você. Gente, isso é puro engano. Eles até vêm com essas coisas decoradas, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Eu fui batizado em línguas, então eu sei que é uma coisa extraordinária. E quando a gente é batizado em línguas, a gente não fala só duas palavras. A gente não é batizado em duas palavras, ou o Espírito de Deus é limitado, né? Mas é um desenvolver de um linguajar, entendeu? Como se estivesse falando árabe mesmo, ou grego, ou aramaico. Há um desenvolver, não é só as mesmas palavras, você vê a mesma repetição, sem mentira e sem engano, tá? Você tem que cair na real, que essas pessoas estão querendo te enganar. Essas pessoas estão querendo viver no emocionalismo, estão querendo viver fora do espírito da palavra, entendeu? Porque não entendem muitas vezes. Realmente, os pobrezinhos, esses irmãos, a gente tem que ter misericórdia, tem que orar muito por eles, porque estão totalmente desvinculados da realidade da graça, do poder, do amor de Cristo, que é incondicional para você, tá? Vamos lá mais adiante aqui, ó. No sexto lugar, orações com vãs repetições e emocionalismo, tá? Mateus no capítulo 6, versículo 7. Jesus diz bem assim, ó: quando orardes, não oreis com vãs repetições, achando que pelo muito falar serão ouvidos ou serão atendidos. Uma oração sincera de coração, você faz assim com a alma, com o espírito. Você não precisa pegar, não, e ficar ali, Senhor isso, ai Senhor aquilo, ai Senhor isso, ai Senhor aquilo, dizer Senhor 500 vezes na oração. Não é necessário isso. Ou então, ai Pai querido, ai Pai amado, ai Pai querido, ai Pai amado. O que é isso, gente? É o que fala sobre as vãs repetições, sobre as coisas erradas que são praticadas dentro da igreja. Religiosidade. Você tem que ficar liberto disso, você tem que ficar liberto da religiosidade e andar no Espírito de Deus. Para isso, você precisa estudar a palavra do Evangelho, tá? Eu vou deixar aqui um site muito legal para você estudar a palavra e comprovar todas essas coisas que eu estou falando para você. Porque todas essas coisas estão comprovadas dentro da Bíblia, que eles negam a Bíblia. Que essas igrejas aí negam a verdade de Cristo. Mas está ali, eu vou dar o site, vou deixar direitinho, né? Esse irmão aí abençoado, ele é um estudioso da palavra, entendeu? Ele vai explicar bem melhor para você cada contexto que eu estou falando aqui, o porquê,
o porquê que não pode, o porquê que é diferente, o porquê que mudou. Tá entendendo, gente? No finalzinho aí eu vou deixar no rodapé aí do vídeo para você acessar esse site aí e ser liberto pela verdade, andar e viver somente pela graça, porque o cristão tem que viver pela verdade. Vamos ver aqui mais um. O que diz aqui mais? Aqui, em sétimo lugar, né? Tá no sétimo lugar, tá? Instituição de líderes religiosos e pregando placas de igrejas, né? Temos ali João 10, né? João 10, o que diz? João 10 fala exatamente assim: eu sou o bom pastor. Eu sou. Quem é que é o bom pastor? Jesus Cristo é o bom pastor. E ele dá a vida pelas ovelhas. E outra, ele diz bem assim, ó, quando chamaram ele de bom só tem um, bom é Deus. Nós todos somos maus, todos cheios de erros, pecados e terríveis enganos. Então nós temos que estar cientes da palavra do Senhor, temos que estar cientes do Evangelho de Cristo. Nós não podemos nos deixar envolver pelas coisas erradas. Então, em nome de Jesus, você tem que ser liberto pela palavra da verdade. Não deixe as igrejas enganar você, não deixe... claro que tem muitas igrejas aí que pregam certinho a verdade. Não estou falando que é totalmente em geral. Há sim as que pregam, os congregados ao nome do Senhor, pregam exatamente a verdade. Hoje em dia nós sabemos que igreja é você, é o seu coração que é o altar. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então tá bem resumido aí para você. Isso aqui é um vídeo bem rápido e bem resumido para você entender o quê? Entender uma coisa: você que está dentro de uma instituição evangélica e que pensa que está fazendo a obra de Deus, tem uma notícia para dar para você. Se você segue esses princípios aí que eu acabei de dizer, esses terríveis enganos, você está sendo enganado. Trate logo de se reconciliar com Cristo. Trate logo de mudar essa situação. E vou deixar aqui, ó, Mário Persona. Você tem que ouvir Mário Persona, tá? Tanto no YouTube quanto no site dele. Ele tem um site de oquerespondi.com. Você pode acessar, ó, oquerespondi.com, ou então 3minutos.net, que é ele está ali explicando todo, bem direitinho, detalhadamente. Há muitos vídeos ali, com bastante tempo de explicação, com todos os versículos que você necessita para saber o que você precisa saber, para ser liberto totalmente pela verdade, liberto pela graça e ser cheio realmente do Espírito Santo. Um bom dia para todos, e eu acabo mais esse vídeo com um oferecimento, né, desse nosso movimento, né, que se chama Congregados ao Nome do Senhor. Estamos congregados somente no nome de Cristo, tá? Temos que estar congregados apenas ao nome dele. Nós somos falhos, somos humanos, somos errantes, mas temos que seguir os padrões do verdadeiro evangelho, da igreja de Cristo, que foi criada só lá em Atos dos Apóstolos depois. Temos que separar o judaísmo verdadeiro do que Paulo pregou, do que o apóstolo Paulo pregou. Essas coisas que eu disse até mesmo sobre o ensinamento, sobre mulher não poder ensinar, muitos teólogos e falsos profetas aí dizem: não, mas aquilo foi dito só para aquela igreja. Mentira! Mentira, porque tem um capítulo e versículo, não me lembro agora, mas você pode pegar lá depois, uma pessoa diz para você. O capítulo e versículo diz exatamente, que diz: esse mandamento vem do Senhor. Não são mandamentos de homem. Paulo deixa bem claro, não são mandamentos de homem. Esses mandamentos que vos deixo vêm do Senhor Jesus Cristo e não dos homens. Então como é que não é para ser seguido? Gente, tudo que de Mateus a Apocalipse, que é o Novo Testamento, Mateus a Judas, no claro, né? Porque Apocalipse é o livro da revelação, mas Mateus a Judas ali, você tem que observar tudo o que está escrito. E tem que fazer exatamente como está escrito, seguir a palavra de Deus, não seguir as mentiras. Você fica aí dentro dessas igrejas e ficam te roubando, gente.
enquanto deveriam estar ajudando, fazendo a obra de caridade para os pobres. Pastor nenhum pode pedir dinheiro para você, pregador nenhum pode pedir dinheiro para você, nem em culto, nem em reunião e nem em lugar nenhum. Não pode, gente. É o Espírito Santo que tem que tocar nas pessoas para as pessoas contribuírem. Até isso eles fazem errado e tem a cara de pau ainda de dizer que foi Deus que determinou tal coisa. Olha, é terrível. Tenha um bom dia, um forte abraço e que Jesus abençoe a sua vida.